Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 6 de agosto de 2021 e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 em Porto Alegre. Para começar, boa notícia na vacinação. Essa semana foi a semana que a gente mais aplicou doses de vacina aqui em Porto Alegre. Foram quase 98 mil doses aplicadas. A gente vê no gráfico que teve um avanço muito bom, muito forte e que teve aceleração tanto na dose 1 quanto na dose 2. A gente chegou aqui a 550 mil pessoas com a vacinação completa e passamos de 900 mil porto-alegrenses com pelo menos uma dose da vacina. Em relação a doses recebidas, infelizmente não foi das melhores semanas, a gente recebeu só 43 mil doses, e eu estou olhando aqui, vocês também com certeza estão conseguindo observar que a gente está diminuindo muito o nosso estoque de vacinas, a gente está gastando as vacinas que a gente tem. A gente está só aqui com 113, né, 112, 113 mil doses ainda em estoque, o que é um estoque ainda razoável para baixo. Eu acho que está um pouco abaixo do razoável, porque se a gente observar que a gente tem mais de 350 mil pessoas que já tomaram a primeira dose, mas que não completaram o esquema vacinal, então talvez um estoque aqui de 100 mil doses seja pouco, porque estão chegando aqui 40 mil doses por semana. Mas enfim, estou torcendo que não tenha atrasos na vacinação da segunda dose. A gente está indo muito rápido na primeira dose, não espero que tenha dose para a segunda. Mas que nem eu estou dizendo já há bastante tempo, eu estou confiante, estou esperando que agora agosto seja o mês que mais vai chegar doses de vacina, não só em Porto Alegre, mas no Brasil inteiro, né, pessoal? E aqui a gente chegou aqui a 61% da população completa vacinada e 37% da população já finalizou, aliás, o esquema vacinal. E aqui a gente tem mais umas 37% da população que ainda não tomou nenhuma dose. Um terço aqui, 38%, um pouquinho mais, ainda não tomou nenhuma dose de vacina. Tem que tomar cuidado para não deixar ninguém para trás, né? Mas enfim, e em relação à população adulta, a nossa meta de vacinação, essa semana a gente antecipou mais uma vez a meta de vacinação, agora está para o dia 30 de agosto. Por enquanto, nas últimas semanas, não está chegando nessa meta. A gente vai chegar lá no dia 9 de setembro. Mas se em agosto a gente acelerar, a gente consegue sim bater essa meta. Agora falta pouco tempo, né? 4 semanas para vacinar 187 mil pessoas. Então, acho que dá, né? Se a gente dividir por 4, dá o quê? Dá umas 50 mil por semana. A gente tem vacinado mais do que isso no total, mas aí falta a dose 2 ainda, né? Mas enfim, tô achando que vai dar, tô torcendo que vai dar e acho que vai dar. Que mais, pessoal? Agora vamos falar um pouco dos casos de Covid-19, porque essa semana eu acho que a palavra que a gente vai ter que falar mais é cautela, porque várias coisinhas, assim, eu acho que não deu uma revertida numa tendência que a gente estava de queda forte. E, por exemplo, nessa semana a gente registrou 1.025 novos casos, na semana passada também tinham sido 1.435, então a gente vê que as médias dos registros pararam aquela tendência que vinham. A gente vinha aqui, ó, sempre tentando baixar um pouquinho. A gente chegou aqui a 115 casos por dia há 4 semanas atrás, e agora a gente passou na semana passada de 200 casos por dia, e essa semana a gente ficou em 146 casos por dia. Então, os casos deram uma pequena aumentada. A gente ainda não está aqui num nível ruim de confirmações, mas deu uma aumentada, reverteu a tendência. Vamos ver se isso é só pontual, tomara que seja só pontual, mas isso pode ser a questão da Delta chegando, né, gente? Então a gente registrou a Delta pela primeira vez no Rio Grande do Sul fazem 3 semanas, né, mais ou menos. Então pode estar acontecendo e dela estar chegando com mais força agora em Porto Alegre. É por isso que as próximas 2 semanas, o melhor seria a gente ter um pouco mais de cautela, seria a gente se cuidar um pouco mais, porque a gente está entrando numa nova fase, assim. Então o que eu digo? É que nem quando a gente vai entrar
Na piscina, eu até não sou desses, quando eu vou entrar na piscina eu me jogo com tudo e se passar frio tudo bem. Mas só que tem muita gente que vai lá, vai colocando o pezinho, vai sentindo a temperatura. Eu acho que essas próximas 2 semanas, essa seria a melhor analogia. A gente tem que ir sentindo a temperatura, tem que ver se a Delta chegou em Porto Alegre, se a Delta vai se espalhar muito rapidamente, se vai ter algum efeito nocivo e também... Lembrando que os nossos dados são represados, né? A gente não vê o presente quando a gente está olhando os dados. A gente vê mais ou menos uma semana, 10 dias atrás para ter um pouco mais de confiança. Então, pode estar acontecendo da Delta estar chegando com mais força agora e a gente ainda está cego. Então, próximas 2 semanas, a melhor recomendação aqui para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre em particular, é cautela, tá, pessoal? Mas, enfim, o que mais que eu posso dizer? Bem, agora... Notícias boas, gente, notícias boas mesmo, ó. Primeiro, casos ativos, baixamos de 2.000 casos ativos. Eu tava há muitos meses esperando para baixar de 2.000 casos ativos, porque o meu número mágico é 4.000. 4.000 casos ativos, para mim, é um divisor de águas, onde está uma taxa de contaminação maior e uma taxa de contaminação menor. Agora a gente baixou da metade de 4.000, então a gente está abaixo de 2.000 casos ativos, é uma notícia boa. Uma coisa estranha que eu queria chamar a atenção aqui nesse gráfico é esse dia aqui, olha só como aumentaram os casos ativos e no dia seguinte já baixaram muito. Isso daqui é tendência de um dia com represamento de casos, né? E de fato, a gente teve um dia essa semana que a gente registrou mais de 500 casos no mesmo dia. Se esses casos eram represados, então eles já entraram recuperados, né? No dia seguinte o sistema absorve eles como recuperados. Mas olhando bem os dados com cuidado, com uma análise mais fria, eu observei que não tiveram casos entrando de 14 dias para trás. Ou seja, esses casos aqui eles não deveriam ter sido casos represados, eles são casos realmente dessas 2 últimas semanas aqui. Então como é que se recuperaram tão rápido é a minha pergunta. Deixo a pergunta aqui, será que esse número de recuperados está correto, está sendo contabilizado corretamente? Eu não sei como é que a prefeitura contabiliza os recuperados, para ser bem sincero, achei meio estranho, mas enfim, baixamos de 2.000 casos ativos, isso é uma notícia que eu preciso focar, né? Óbitos, outra notícia boa, recorde de baixo de óbitos. A gente na semana passada, que é uma semana que provavelmente não tenha represamento de dados, a gente registrou 28 óbitos, baixando dos 34 óbitos que tinha sido o recorde anterior, pelo menos acho que de 2021. Pelo menos de 2021 a gente já está nos números mais baixos de óbitos do ano inteiro, né, por enquanto, e tomara que a gente consiga baixar mais. Nessa semana a gente registrou 25 óbitos, mas os dados ainda atualizam, durante mais 3, 4 dias é normal que entrem mais óbitos para essa semana, então por isso que eu estou focando nesse 28, esse 25 aqui, tomara que permaneça 25, pelo menos permaneça mais baixo do que 28, mas pode chegar a 30, 31, 32, não me surpreenderia, tá? E UTIs, outra notícia boa, deu uma baixada mais um pouquinho, né? A gente chegou aqui a 157 pacientes confirmados com Covid, se contar os suspeitos, 165. E as lotações estão aqui em 70... A lotação, né? A lotação está aqui em 75%. Mas uma observação que eu tenho para fazer, eu não tenho acesso a esses dados, mas só que a prefeitura divulgou que tem muito paciente saindo de UTI, mas teve uma alta no número de novas internações. Como eu não sei quais foram os pacientes que tiveram alta e quais foram os pacientes que entraram, quando entra um paciente e sai um paciente, eu não consigo enxergar, então eu só consigo enxergar esse número total, que é esse gráfico que eu trago aqui para vocês. Então no total diminuiu, mas a prefeitura já divulgou que parece que aumentou um pouco a procura por UTIs, tanto que o sistema 3As do governo do estado colocou a região metropolitana em alerta, ou seja, mais um indício aí meio ruinzinho, né? Teve uma alta na procura por UTIs. Então espero que seja só flutuação. Espero que seja só flutuação, não seja realmente uma alta na procura
pelas UTIs, tá, gente? Mas enfim, essa semana era mais ou menos isso. A palavra da semana é cautela. Hoje é sexta-feira, fim de semana vamos ficar em casa, vamos ficar tranquilo. Semana que vem também, toma cuidado, tem que tomar cuidado sempre, mas semana que vem toma um pouquinho mais de cuidado só para garantir, né? Vai que tá com uma coisa ruim acontecendo, tomara que não, né? Mas enfim, pessoal, era mais ou menos isso. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.